Fala galera, meu nome é Felipe. Meu nome é Franciele. Nós somos o casal do Café com Astrologia. De volta aqui para mais um podcast, para trocar uma ideia aqui com vocês, um bate-papo mais diferente, mais livre, sem edições, nem nada, né? Nem corte a gente faz aqui no podcast, é tudo, vamos ver, o que sai aqui vai ser, entendeu? Não tem nada de corte aqui não. Às vezes não fica tão bom, né? Mas às vezes a gente acerta. Não, a gente quase sempre acerta. Ó, o aquariano aqui, quase leonino falando. É isso aí, galera. Essa ideia do podcast realmente é essa mesmo. É a gente conseguir se libertar, falar o que tá pensando, falar o que vem na telha, realmente, dar as nossas opiniões. Abrir uma discussão, na verdade, né? A gente não tá aqui, nesse caso, falando, tipo, que a nossa... A opinião é a certa, né? Não. É diferente, não tá ensinando que nem nos outros vídeos da astrologia. Nesse caso, a gente tá só pensando, refletindo junto com vocês. Compartilhando ideias, né? Compartilhando, enfim... Porque foi uma coisa que surgiu, na verdade, no Stories, né? Que lá a gente dava a nossa opinião sobre alguns assuntos e muitas pessoas começaram a pedir pra gente falar mais, né? Sobre isso e a gente achou que era legal fazer o podcast por esse motivo. E hoje a gente gostaria de conversar com vocês sobre um tema que, bom, tá bastante em alta, né? Ultimamente, pelo menos a gente tem visto muito isso. E não é um tema muito legal, porque eu não sei até onde vai dar isso, sabe? São alguns questionamentos, algumas impressões de que as pessoas não estão mais querendo tanto relacionamento sério. Elas continuam se relacionando, a gente continua tendo aí o amor, né, presente, mas já não parece que as pessoas querem às vezes casar, não parece que elas querem morar junto, não parece que elas querem se aprofundar numa relação. Elas querem viver, tipo, ter o básico dela ali, né, não sei, sem um aprofundamento real. E o problema, a contradição, na verdade, de tudo isso é que hoje a gente tem uma incidência muito maior de pessoas com carência e depressão do que a gente tinha alguns séculos atrás. E uma coisa parece diferente da outra, mas talvez não. Bom, aí esse lance também é um pouco complicado, porque muita gente não se declarava antes, né? Não era uma doença que as pessoas falavam, então é meio difícil a gente saber dizer se realmente aumentou ou se as pessoas só não falavam que tinha depressão ou não eram diagnosticadas com isso. Pode ser, né? Porque antigamente você tinha que ter uma família e muitas pessoas realmente tinham família, mas se sentiam carentes na família. Mas ainda assim, muitas mães ou ficavam com os filhos e supriam essa carência de alguma maneira e os pais com o trabalho, né? Mas todo mundo sempre tem carência, claro. Sim. Mas a depressão se tornou um novo mal do século. Muitas pessoas, muitos jovens até, estão tendo depressão e sendo diagnosticados com depressão. E isso não é uma coisa muito legal, aliás, isso é muito sério, porque depressão é uma doença silenciosa, né? Ela começa sem a gente perceber que ela tá... E que às vezes é difícil a gente também assumir que precisa de ajuda. Às vezes é difícil a gente identificar que está com esse problema, né? Que a gente já está no nível que realmente precisa de um acompanhamento. Então, se ninguém de fora também consegue notar isso, complica mais ainda. Complica mais. E eu cheguei nesse assunto em específico, né? Porque realmente eu acho que assim... como hoje em dia a gente tem diversas formas da gente suprir a nossa carência, e principalmente entre elas celular, internet, redes sociais, você colocar o seu fone e sair andando e não se importar com ninguém. Carências, eu acho, tipo, passar o tempo, significa também sentir prazeres. Toda essa questão que antes talvez por falta de tanto entretenimento, de tanta coisa para ocupar o nosso tempo, a gente acabava buscando pessoas para isso, conversar e tal. Então, hoje é fato, né? Você vai numa festa, você vai num restaurante, num ônibus, num metrô, você vê o quanto as pessoas elas estão no celular, né? Realmente, hoje em dia, nem mais livro, né? As pessoas estão lendo tanto, igual eu via muitos anos atrás e tal. Porque realmente virou a nova forma de você se depositar as suas carências, depositar as suas necessidades, saber sempre o que está acontecendo com as pessoas, com o mundo e tal. Ou de ver o quanto você está recebendo curtida por isso ou por aquilo. Então é meio que assim, as pessoas elas estão se fechando na tecnologia, né? Elas estão se fechando nos seus celulares e tal. E não querem mais se abrir para as pessoas que estão ao seu redor, sabe? Para uma boa conversa, uma conversa mais profunda, porque ela tem o básico na internet, no celular. Eu acho que não é nem consciente essa decisão, mas eu acho que porque acaba que a convivência é difícil, não é?
independente do tipo de relacionamento, numa amizade, com a mãe, com um namorado, ela exige tempo, primeiro. Ela também exige esforço, dedicação. Não é uma coisa fácil, porque muitos de nós temos problemas emocionais, a gente falta inteligência emocional. Então, assim, se você quer estar com uma pessoa, se você quer conviver bem com essa pessoa, vai exigir muito de você. E às vezes você pensa... não pensa, como eu disse, não é consciente, mas você acaba achando mais fácil simplesmente ficar no celular. Porque é mais fácil, não é? Não tem você não tem que lidar com nada de ruim. Tem que lidar, se você às vezes também sente raiva ou você tem tempo de negar isso, você não precisa reagir momentaneamente na hora, você não precisa discutir aquilo na hora. Ou se você discute, você também, em alguns casos, que nem é o caso dos haters, que vão lá e xingam uma pessoa, você ainda tem um poder um pouco do anonimato, entre aspas, em alguns casos. Porque eu duvido que muita gente se expressaria da mesma maneira, isso tanto negativamente quanto positivamente. Porque eu já vi gente, por exemplo, falando eu te amo pra outra pessoa, que nunca falaria pessoalmente, mas também já ouvi falar eu te odeio, que também não falaria pessoalmente. Exatamente. Então, assim, é um caminho de duas vias que é um pouco complicado. E assim, eu acredito muito, olhando por um aspecto mais psicológico, que não que a gente tenha que culpar os nossos pais, né? Mas o que aconteceu? A geração dos nossos pais foi muito mais difícil que a nossa, porque os pais dos nossos pais, eles já tinham que trabalhar muito mais, eles tinham realmente muito esforço, e meio que isso foi passado para os nossos pais. Então nossos pais também cresceram com essa ideia de que sim, a gente tem que se esforçar muito para conseguir o que a gente quer, porque tudo é difícil, né? Tudo, nada de pouco dinheiro, às vezes realmente tem que se esforçar. E a nossa geração, né, a geração Y, millennials, e cada vez mais parece que fica mais fácil, parece que a gente tem que se esforçar menos quando a gente é criança, porque nossos pais já têm mais medo de deixar a gente ficar na rua, porque tem muito mais preocupação com assalto, bandido e problema de trânsito e tal. A gente é privado de muitas experiências. A gente cresceu em casa, eu cresci em casa. E isso em vários sentidos, né? Que alguns pais não querem que a outra criança chore. Não pode, meu filho não pode chorar. E aí dá tudo. Dá tudo. Não deixa quer o celular com a criança. Chore, não quer que a criança tenha uma frustração de perder um brinquedo, não quer que a criança tenha que dividir o brinquedo, não quer nada. Porque tem essa super proteção enorme, né? Que realmente é um reflexo de como a pessoa foi criada, né, na infância dela, com a falta de amor e tal, e não quer ter essa falta com a criança. Mas o problema é que muitos pais também, aliás, desculpa se vocês foram desses pais, mas eu não concordo tanto com isso. Muitos pais, assim, logo o bebezinho acaba de nascer, já deixa na escolinha, ou então, assim, tá criando barulho, já dá um celular pra ele ficar quieto. Eu não concordo com isso, eu acho que, tipo, gente... como é que você vai educar uma criança assim? Você só quer que ela pare de chorar, por isso que você deu alguma coisa pra ela? Isso não é educação. Acho que realmente não é, mas assim, a gente não é pais, né? A gente, na verdade, não devia estar comentando sobre isso. É uma opinião que a gente tem de fora, mas na prática eu já ouvi muitos pais falarem que acaba dando, porque você vê eles dando o celular para uma criança, mas e todo o restante do dia que eles tiveram que viver em torno dela e tentar superar isso? Não é tão fácil. Assim, o ideal realmente fosse que equilibrar, que não acontecesse até uma determinada idade, porque a gente sabe que isso vai influenciar, né? Isso eu acho que mesmo a gente não sendo pais, a gente sabe que vai fazer diferença no crescimento dela, no desenvolvimento dela. Vai. E até em como ela se relaciona com o mundo. E como ela se relaciona com as outras pessoas. E ela tem que saber, na verdade, lidar com as frustrações. Porque senão, quando ela crescer, ela acaba se afastando de relacionamentos, porque relacionamentos geram isso. E elas não sabem. Exatamente, é isso que eu queria chegar. Porque, de fato, as crianças, elas não têm essa educação, entre aspas, de realmente aprender a lidar com perder uma competição, perder algum brinquedo, perder alguma coisa na escola, com os amigos, com os pais. Eu, por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu não tenho muita inteligência emocional. Eu não sei lidar com pessoas bravas comigo. Eu fico bravo porque elas estão bravas. Gente, é incrível. Eu não posso ficar bravo com a Fran nunca. Porque quando eu fico bravo com a Fran, ela fica brava comigo. E eu tenho Lua em Libra, eu detesto que ela fique brava comigo. E aí eu fico tipo, meu Deus, tá bom, eu vou cortar a minha raiva pra você ficar bem. Que merda. Então, e esse é um exemplo de talvez eu não tenha desenvolvido na minha infância e seja um problema no futuro. E é isso que a gente quer chegar. Que a gente tem, por exemplo, lidar que nem sempre a gente vai agradar as pessoas, nem sempre elas vão estar felizes com a gente,
felizes com a gente. Então, é disso que a gente tá falando. Da gente crescer sabendo lidar, ou pelo menos tentando lidar com isso. Não querendo se fugir disso a todo momento por um celular, porque é muito mais fácil. A ideia é que a gente queira mais o relacionamento pra gente crescer, pra gente evoluir. Isso hoje eu tenho consciência, porque eu não tinha até na moral feia, entendeu? É isso que eu quero chegar também nesse ponto. O meu relacionamento com ele fez eu perceber que eu tenho essa dificuldade, que eu tenho esse problema de quando as pessoas ficam bravas comigo, eu ficar brava também. Exato. E tipo assim, eu não sou especial. A única diferença é que a gente quis manter um relacionamento. A gente tá junto há 5 anos, vai fazer agora em março de 2018. E a gente quis manter o nosso relacionamento. Claro que várias vezes a gente já pensou em terminar e tal. Isso faz parte do relacionamento. Faz parte. Mas quando você gosta, você tem um sentimento, você não acha que só porque há problemas ali que não há possibilidade de melhorar. Dá certo. Gente, o principal que a gente não é expert em relacionamento pra dar aulas e palestras sobre isso, mas a gente tem 5 anos juntos e assim, a gente tá bem, né? Nesses 5 anos a gente já passou por muitas coisas boas, muitas coisas não tão boas. E a gente pode falar pra vocês com convicção que relacionamento ele é construído. Ele não nasce perfeito, não existe isso, sabe? Não adianta você querer. Ele nasce mais perfeito é que depois você vai vendo a imperfeição, né? Na verdade, a gente começa se iludindo, na verdade, né? A paixão bloqueia aí as coisas que a gente não quer ver no começo. A gente se ilude no começo, porque a gente vê no outro uma coisa que a gente queria ter na gente, então a gente já começa se iludindo. Esse que é na verdade, o começo de relacionamento é a pior parte do relacionamento, eu diria. A gente acha que é melhor. Só que depois, com o tempo, a gente começa a quebrar a cara, porque a gente começa a perceber que a pessoa não era tanto quanto a gente achava que era, e aí que a gente começa a ver de fato quem tá do nosso lado. Por isso que eu acho que é a pior parte, porque é a parte que mais vai fazer a gente se frustrar. Depois de alguns anos que você já sabe, você já conhece a pessoa, né? Você fica mais de boa. Tipo, hoje eu aceito vários defeitos seus, assim como você aceita os meus. Mas é que às vezes a pessoa que você imaginou era também, né? Pode acontecer, por que não? Pode acontecer. Então, e se não era, às vezes é um momento e realmente você vê que a pessoa não é certa pra você, mas eu acho que teve... Não é questão de ser certo, que eu tô falando, gente, é assim, se vocês estão ouvindo a gente tão no início de um relacionamento, cara, ele pode ser incrível, a pessoa pode ter essas qualidades, mas ela também tem defeitos. Então, às vezes, a gente não quer ver os defeitos da pessoa porque a gente tá apaixonado, a gente tá naquela... Aproveita enquanto durar e depois resolve o que tiver, o que precisar. O que aparecer que vai vir. Se, claro, você achar que vale a pena, porque realmente é um exercício e é difícil. Então, assim, às vezes você não tá disposto naquele momento da sua vida e tudo bem, acontece. Ou às vezes você acha que aquela pessoa não vale a pena. Aí é a hora de pular fora. E se você acha que a pessoa vale a pena, é o momento de, tipo, persistir e realmente conversar muito e vendo do que você precisa, o que ele precisa. E trabalhando os pontos. Mas eu acho que um dos padrões também que faz muitas pessoas, assim, terminarem relacionamentos é que, gente, sinceramente, a gente tá muito mimado. A gente tá muito mimado. A gente tá numa geração que, assim, a gente acha que pode ter qualquer coisa e isso tem que ser rápido porque a gente não tem tempo, a gente quer aproveitar, quer se aventurar, quer viajar, a gente olha pessoas no Instagram com vidas perfeitas e a gente quer ter a mesma coisa. Então a gente tá muito mimado. E quando a gente tá num relacionamento, por a gente não ter trabalhado bem desde criança nossa inteligência emocional, seja com os pais ou na escola, quando a gente chega num ponto do relacionamento que a gente já se desilude, né, desilude com alguma situação, a gente vê que aquela pessoa não era tão perfeita quanto a gente tinha imaginado, idealizado, a gente quer pular fora. Por quê? Porque você não tem o que você queria. A gente é mimado. Você já quer que venha pronto a pessoa ideal pra você, você não quer trabalhar pra que aquilo essa fique relação melhor, fique né? melhor. Você já quer que, tipo, comece namorando e seja perfeito. Exato. E assim, é tão fácil pra entender, só que muitas pessoas não têm essa consciência, que, por exemplo, você vai fazer uma faculdade, você nunca vai terminar uma faculdade em um ano. Sabe, tudo bem, existe tecnólogos de 2 anos, são mais rápidos, beleza, mas ainda assim tem 2 anos. São, tipo assim, muitos dias pra você todo dia lá frequentar e aprender. Você vai trabalhar e você vai ver que não aprendeu tudo. Você vai ter que aprender mais. Vai continuar tendo que aprender. E no relacionamento é a mesma coisa. Tipo assim, se você vai ter que ficar vários anos da sua vida se lapidando profissionalmente, por que a gente não tem essa consciência também na parte afetiva, né? E infelizmente muitas pessoas não têm isso. E isso na verdade serve até pra relacionamento com pais, com irmãos, com amigos. Exige tempo e exige sacrifício, dedicação. Horrível as palavras, mas gente, vocês entenderam. E exige muito da gente, e eu acho que a gente tem que começar a avaliar também o que vale mais a pena. A gente investir nosso tempo
só no trabalho, porque a gente faz muito bem com o trabalho, né, a nossa geração, investe mesmo, ou a gente também compensa e fecha um pouquinho do nosso tempo nas relações, né? Eu acho que algumas pessoas estão avaliando que não, mas talvez isso um dia no futuro pese. Porque enquanto você é jovem, que você tem vitalidade, que você pode ir atrás das pessoas, você pode ir para uma balada, você pode ir para onde se reunir é uma coisa, mas quando você vai ficando mais velho, talvez você já não consiga se locomover mais. E aí como você faz, assim, Exato. Independente se você for ter uma família, você vai precisar de relacionamentos, porque senão você vai entrar numa depressão, senão você vai morrendo de tristeza porque tá sozinho. Exato. Gente, paixão é uma coisa que tem duração. Ela acaba. O amor pode acabar também? Pode, o amor também pode acabar. Mas a amizade, Acho que amor eu acho se que desgasta, não é bem um Pode sentimento de acabar, ele Pode se ser. desgasta com o tempo, com né? alguma coisa. Mas o fato é o que o Fran falou, a gente tem que realmente ter essa consciência de que a gente tá num relacionamento pra gente desenvolver esse amor e uma compreensão da outra pessoa e também uma amizade. Tem que ter tudo, né? Porque, igual a Fran falou, às vezes você vai estar lá na fase mais velha, mais adulta, cara, não vai ter mais a parte física, você não vai ter mais tesão na pessoa, nem a pessoa em você, ou você não vai ter mais nem força pra fazer sexo, por exemplo. Mas ainda assim você precisa de um sentimento que se mantém pra sempre, que eu acredito que é a amizade. Né? Você ter pessoas ao seu redor que você sinta que pode conversar, que possam ser parceiras suas, compartilhar coisas. Então o relacionamento ele serve pra gente lapidar tudo isso, né? E quando acaba a paixão, não acaba o relacionamento. Pelo contrário, você está entrando numa nova fase do seu relacionamento, que aí sim é lapidar o amor. E uma coisa muito importante também, por mais que você esteja num relacionamento há 10 anos, você tá feliz mesmo? Porque muitas pessoas estão num relacionamento há 10 anos, mas elas estão fugindo. Porque elas estão com a pessoa, mas elas ficam só no celular. Ou se matam de trabalhar. Elas não estão de fato se dedicando para aquele relacionamento. Por quê? Porque tem medo de terminar, medo de ficar sozinho, medo de não saber o que vai acontecer. Ou até de encarar os problemas da relação. Às vezes você tem um sentimento pela pessoa, esse não é a questão, mas você não quer encarar o problema ali que está presente, né? Então assim, a gente pensa muito nisso, assim, a gente tem que conversar sobre tudo que acontece, a gente não pode ter medo de falar com a pessoa o que a gente sente, o que está acontecendo, porque senão a pessoa não vai saber, e como é que ela vai mudar se ela não souber, sabe? Então tudo isso eu acho que é bastante importante, assim, pra gente ter um relacionamento legal. Mas digam, né, se vocês acham que as pessoas também não estão querendo mais buscar os relacionamentos sérios, tanto pelo fato de precisar ter muito tempo para que isso aconteça de uma forma, para que cresça, para que evolua, ou por medo também. Eu não sei, comenta aí o que vocês acham. O que a gente sabe é que no Japão os japoneses estão namorando anime já, né? Anime, boneco inflável, daí vem eles estão casando, coisas, gente, né? Com esse tipo de coisa. É incrível, assim, japonês é um bicho doido, né? E eles sofrem de solidão, né? Também tem profissionais lá, né, que a gente já viu que, assim, lugares onde tem mulheres que elas são pagas pra dar carinho, pra ficar de conchinha. Pra dormir de conchinha. Não tem nem nada sexual, não, assim. É só dormir de conchinha. Então, tipo assim, e lá já é um país altamente tecnológico também, então é essa reflexão que a gente tá querendo ter. Tecnologia né? é boa, faz bem, mas às até vezes que ponto, ela né? aproxima, mas até que ponto? Então, assim, equilíbrio na vida, gente. Prestem atenção se vocês não estão dedicando mais seu tempo pras redes sociais, pra esse mundo virtual, do que pras relações pessoais, físicas de verdade. E de verdade. Isso aí, gente. Obrigado aí de novo por vocês terem ficado com a gente até aqui. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Deem suas opiniões também, que a gente vai adorar ler. E a gente se vê num próximo vídeo ou num próximo podcast. Até mais.